essa é a lâmina de número 2 do baralho cigano, conhecida como os trevos, obstáculos, sorte. E até o final do vídeo eu vou explicar por que obstáculos ou sorte. Qual a diferença, né, na interpretação, que gera um pouco de dúvida, traz um pouco de confusão na hora da leitura, tá? Vamos começar com um exemplo que eu gosto de usar muito, que imagina a quina de uma cama, de uma cadeira, de uma mesa, e você bate o pé ali. Vai gerar uma dor, gerar um desconforto. Só que o objeto é o problema? Não. A falta de atenção, né? De estar pensando em outra coisa, às vezes está na correria, às vezes não está dando atenção àquele momento e passa ali e topa o pé. Gera dor. Então, os trevos, ele vai trazer os pequenos obstáculos do dia a dia. Pede atenção, né, em superar as dificuldades, superar situações que muitas vezes pode ser sua, que foi causada por você, que é seu, mas ele está fora, né? Pede atenção para deixar fora. Alguns casos, dependendo de algumas casas que saem de alguns momentos de interpretação, é dificuldades de fora, não são suas. Sabe aquela situação que você pega para você e não é sua? Né? Mas ela tá ali presente. Você vai ter que lidar com ela. Mas qual a melhor forma de lidar com ela? Essa carta ela vem trazer atenção. Muitas vezes a interpretação dela traz um momento de pausa, de avaliar. Tem algo ali incomodando que você não está dando a devida atenção. Não deve se transformar em grandes obstáculos, né? Mas tem que ter atenção, nem jogar debaixo do tapete. Então ela vem trazer orientações nesse sentido, os pequenos obstáculos que estão ali. Mas se você não tiver atenção, não tiver cautela, cuidado, ele pode se transformar em grandes obstáculos, né? Por que sorte? Vamos falar agora um pouquinho sobre isso. Por que sorte? O trevo tem a simbologia de sorte, né? O trevo de quatro folhas sempre traz a sorte. Porque quando o trevo sai, já aquele obstáculo está ali, mas você tem total capacidade para passar por ele. Né? Justamente isso, não deve se transformar em grandes situações, grandes dificuldades, porque você tem capacidade. Mas como que eu vou passar por esse obstáculo? Como que eu devo dar atenção a esse obstáculo? Aí que vai trazer as cartas ao redor do jogo, né? Que são importantes. Por exemplo, deixei alguns exemplos separados. A árvore, por exemplo, com sabedoria. Então, você tem sabedoria. Ela já indica, quando a árvore sai junto com o trevo, ela já indica que são situações que você já passou. Você tem sabedoria para lidar com aquilo, né? Com aquela situação. Então, é algo que você já passou. Ou você está repetindo os mesmos erros porque você não parou e não deu atenção. Aquela dificuldade pequena no início, você não resolveu. Só que quando ela vem com as árvores, com a árvore, ela traz a orientação de que é algo que você já vivenciou, ou alguém da sua família já vivenciou, já sabe, já tem o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, né? Vamos dizer que ainda sai uma carta do cão ao lado. Alguém que você conhece, né? Pode vir te dar ajuda nesse momento, te dar uma orientação. É alguém que já vivenciou com você, então você não vivenciou sozinho aquela situação, por exemplo, né? Um amigo ou uma amiga pode vir te auxiliar, mas com a orientação, né? Então, é momento de pausar, principalmente quando vem com a árvore, é momento de pausar, avaliar, entender, para poder tomar as decisões. Agora, um outro exemplo de junção, se vem o trevo junto com a montanha, esse trevo, ele tá querendo dizer o seguinte, diferente, eu separei essas duas cartas para vocês entenderem, tá? A montanha, ela vai falar sobre o passado, né? Então, se ela vier antes do trevo, ela tá querendo dizer que é algo que tá lá causando dificuldade já há muito tempo. Não tá gerando muitas consequências, mas ela está aos poucos trazendo dificuldade, né? Então, ela tá vindo antes, ela já tá indicando antes que aquela dificuldade é antiga, não é agora. Se
o trevo vem antes das montanhas, significa que você já não está dando atenção e você está com a tendência de transformar essas pequenas dificuldades em grandes dificuldades, que já vão ser mais difíceis de superar, vão exigir mais de você, mais atenção. Aquelas pequenas dificuldades que estão ali, apesar da sua capacidade de superar, você vai ter que ter mais dedicação, muito mais. Mas por quê? Aqui já indica que foi algo que você não deu a devida atenção no momento certo, né? Então, ela já, quando a montanha vem depois do trevo, na frente do trevo, já aqui vai trazer mais, pede uma atenção especial no jogo, tá? Outro exemplo, o trevo com a foice. É uma dificuldade que existe, você tem sorte para passar, mas é necessário ação, com cautela, né? Não é sair agindo sem pensar. Vai ter que ter uma ação sua, com cautela, no momento certo, na hora certa, e assim você vai abrindo o jogo com mais orientações, se aprofundando mais com mais detalhes. Eu dei alguns exemplos aqui, né? Qual a diferença que eu sou com a árvore e a montanha, né? Com relação ao trevo. A árvore é algo que já vem, normalmente já está instalado na família, é algo que já está há muito tempo, né? A gente vai logo já em breve falar sobre a árvore, e aí eu entro mais em detalhes com ela, mas aqui eu vou falar um pouquinho sobre a questão de ser algo mais enraizado, né? Já está ali há bastante tempo, já está ligado a questões de crenças, né, que vão trazendo sempre. Então, essas dificuldades você pode, naquele momento, superar, tá? Já a montanha é algo já que pode estar vindo, desde a infância, desde uns 2, 4, 6 anos, né? Ou seja, são situações antigas, não é que começou semana passada, mês passado, tá? Então, o trevo, você tem total capacidade para passar por aquela situação. Então, quando o trevo surge, principalmente no momento presente, você tem todo auxílio para passar. Só que o que acontece? Por que obstáculos? É algo que pode te deixar muito incomodado. Então, voltando ao exemplo da topada do pé, quando você tem uma topada do pé e dói, você fica, dependendo de como você estiver, você fica muito irritada com aquela situação. Então, se ela sai, por exemplo, num jogo de relacionamento, pode estar tendo atritos, discussões. Se vem com a cobra, então, discussões graves, né? Que pode acabar afetando o relacionamento. É o relacionamento que está com problema? Não. São as dificuldades de cada um que está trazendo essa irritabilidade, né? Na saúde, por exemplo, bloqueios emocionais, sensibilidades nas pernas e nos pés. No trabalho, por exemplo, falta aquela vontade de lutar. Por quê? Por conta da falta de atenção, né? Algumas dificuldades financeiras, então às vezes está tendo alguma dificuldade para ir até o trabalho, voltar do trabalho, né? Um alerta nessa carta, como a gente fala sobre dificuldades externas, é um alerta de se alguém pedir dinheiro emprestado, não empreste, né? Então, assim, aquele dinheiro pode gerar outras dificuldades. Então, a principal orientação dessa carta no jogo são aquelas dificuldades que podem ser instaladas, que poderiam ser evitadas, né? Então, são ações, atitudes, forma de pensar, de enxergar a situação, que ela é uma carta muito importante no baralho, que às vezes, quando ela sai, é um aviso de, opa, peraí, né? Vou dar um outro exemplo. Você vai construir uma casa do início e você pode usar 2 tipos de tijolos, né? Um tijolo mais barato, um tijolo mais caro, e ela sai.
Quando você pergunta do tijolo mais barato, significa que, apesar da dificuldade de você usar o gasto, o custo de você usar um tijolo mais caro, mas se você usar o tijolo mais barato, mais para frente você vai ter mais dificuldade, né? Situações naquela construção que depois vai dar mais dor de cabeça. Então, resumindo, essa carta, quando ela fala de obstáculo, são aqueles obstáculos que eles estão ali, mas você não precisa pegar. Você não precisa deixar que eles se transformem em grandes dificuldades no futuro. É um alerta para parar, reavaliar, entender, resolver, né? Para que você consiga ter melhores respostas nos seus objetivos, no que você estiver construindo. Agora, você tem total capacidade para superar, né? Então, quando a gente observa ele como sorte, a gente fala sobre sorte, são situações que você, além de ter capacidade para superar, quando você resolver isso, vão trazer muitos benefícios para a sua vida, né? Muitos aprendizados, crescimento, amadurecimento. Então, não ignore essa carta. Essa carta, ela é muito importante no jogo, tá? Olha a diferença, né, de uma editora para outra. O trevo, né, que é a consciência coletiva, que é sorte, e realmente, às vezes nós temos diante de uma situação de dificuldade, nós temos a ajuda de um parente, de um amigo, uma amiga, pode vir ajudar a passar por aquela situação. Então, é uma sorte, né, você ter essas bênçãos. Só que às vezes a gente não dá devida atenção, a gente acha que aquela dificuldade é maior do que ela parece. E às vezes até uma visão, uma opinião de alguém, às vezes muda toda a forma de enxergar. Ou seja, essa carta dos trevos representa pequenas dificuldades, né, que podem ser superadas. Se, por exemplo, ela sai num campo do jogo, né, numa casa que está falando sobre o que está atrapalhando, no lado negativo dela, ela está falando sobre que você não está dando atenção. Aquele obstáculo está ali para te alertar algo e você não está dando atenção para ele. Então, há grandes chances dele se transformar em grandes dificuldades, né? Se você gosta de baralho cigano, tem interesse em aprender um pouco sobre ele, se você já joga, né, mande suas perguntas, deixe suas dúvidas, que eu irei assim em breve estar respondendo.